nós vamos avançar, amém, queridos? Eu queria essa manhã tratar de um tema, tome posição, amém, queridos? É o tema dessa manhã, tome posição. Na verdade, é parte de um dos versículos que nós vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 20, né? A história do povo de Deus, numa das pelejas contra os inimigos, que o povo de Deus sempre tem oposição. Você já percebeu? Que quando nós nos posicionamos em Deus, oposições se levantam. Você já percebeu? Eu não sei você, mas eu percebi que todas as vezes que nós tomamos posição em Deus, por Deus, pela obra de Deus, oposições elas se levantam. E nós precisamos aprender a tomar posição, amém, queridos? Porque maior é Deus em nós, dentro de nós, do que o diabo que está no mundo, amém? A Bíblia fala em 1 de João que assim como Jesus é, nós somos nesse mundo, amém, amados? Então, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de nós. Você já parou para pensar que poder tremendo é esse, que habita dentro de nós? Então, todas as vezes que nós fomos tentados a blasfemar, murmurar, reclamar, nós precisamos pensar que nós somos habitados por um Deus grandão, um Deus todo-poderoso, poderoso mesmo, que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, amém? E eu gostaria de fazer essa leitura com você a partir do capítulo 20 de 2 Crônicas, do versículo 1, para a gente entender um pouquinho do contexto, e nós vamos ler rapidinho algumas partes, e vamos nos deter em algumas partes que são importantes para nós compreender essa história, amém? Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, muitos itas, né? Entraram em guerra. Você já viu que é bem parecido com bursite, não sei o que, ite, sinusite. Você já percebeu? Né? Que são inimigos também. Então, tá aí, ó. Os inimigos de Deus têm muitos ites. Entraram em guerra contra Josafá. Josafá é o povo de Deus, ó. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isso é, em Gedi. Versículo 3. Alarmado, Josafá desistiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança.
Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não temam, nem tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Diga comigo: tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Está repetindo de novo. Quando Deus repete algo na palavra, é porque Deus está pedindo de nós algo. Não tenham medo e nem desanimem. Saia para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. E de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estava saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Então, quando eles começaram a cantar e a entoar os louvores, o Senhor preparou emboscadas aos homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, e estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-lo e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram uns aos outros. E quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres, e entraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, que significa louvor, bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Então, depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. E então no 29 diz: o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá manteve-se em paz, porque o seu Deus lhe concedeu paz
em todas as suas fronteiras. Amém, queridos? Até aqui foi um texto longo, mas eu não tinha como picar ele para entender o contexto, eu sei. É interessante que você leia com mais cuidado, com mais atenção depois. Eu sempre sugiro, né, que você depois leia os textos que são citados aqui. Mas, queridos, esse texto, ele traz tantas bênçãos, ele traz tantas dicas para nós nos manter na posição, que nós não podemos deixar de citar, né, essa questão da adoração. Nós vimos aqui o temor encheu aquele povo, o temor do Senhor veio, se estabeleceu, mas antes desse temor, eles tomaram uma posição em Deus, eles adoraram o Senhor, eles ouviram o Senhor, eles clamaram ao Senhor, eles fizeram jejum diante de Deus e adoraram, e simplesmente andaram segundo a palavra do Senhor, sem desanimar e sem sentir medo. Sabe, queridos, eu olhando esse texto, eu estava percebendo os rumores e as notícias à nossa volta, né? Parece que parece que se arma essa guerra aqui contra Josafá. É como se nós estivéssemos vivendo nesse tempo, quando olhamos para Israel, parece que Israel está vivendo de novo esse tempo, e de fato, né, são povos estrangeiros que estão vindo contra o povo de Israel, literalmente. E aí você pode dizer, mas nós não somos judeus, não somos israelitas, nós somos um novo povo, uma nova raça chamada igreja. O porquê é que nós temos que orar por Israel? O porquê é que nós temos Israel como a nação que é o relógio do mundo? Por que os cristãos olham? Porque simplesmente a Bíblia diz que nós temos que orar por Israel, pela paz de Israel, e porque o nosso Messias, ele veio de Israel. Amém, queridos? Então, Israel é o povo de Deus, sim. Existe vocês podem dizer, mas Israel não adora Jesus, por que nós temos que orar por eles? Porque eles vão adorar. Amém, queridos? Eles têm um papel ainda para se cumprir. Eu não vou pregar aqui escatologia, gostaria, mas não sou muito boa disso. Mas ainda tem uma promessa e uma profecia para eles. Mas olhando esse contexto, é como se nós estivéssemos vivendo essa guerra hoje no nosso meio. Uma guerra de informações, uma guerra de opressões, uma guerra de situações que vêm para oprimir o povo de Deus, para vir coagir o povo de Deus. Parece que estamos cercados, como diz aquela música, né? Mas nós somos guardados por Cristo, amém, amados? E nós não podemos esquecer disso. Por isso eu vim aqui nessa manhã, queridos, falar e repetir essa frase para vocês a manhã toda. Tome posição, não se perca, não se permita desanimar, não tenha medo, não olhe para as circunstâncias, não deixe que as mentiras e as sutilezas do inimigo te abafem, te sucumbam. Não faça isso, querido. Tome posição em Cristo. Amém, queridos? O louvor, a adoração é uma arma poderosa contra as situações. Queridos, nos momentos de maior dificuldade da sua vida, se permita adorar a Deus, se curvar ao Senhor, se permita dizer a Deus que Ele é o teu Deus e entregue nas mãos dEle essa batalha. Amém, queridos? Eu não entendo, eu não sei todas as batalhas que você possa ter enfrentado. Eu sei das minhas. E eu sei que eu tenho tido vitória. Amém, queridos? Porque eu não desanimei, porque eu não tenho medo, porque eu não tenho me rendido à dor, eu não tenho me rendido à intimidação do inimigo. Queridos, o diabo, ele é perito para nos acuar, nos emparedar, nos colocar contra a parede e falar para nós aquilo que nós não recebemos, as promessas que ainda não se cumpriram. O diabo é perito vir questionar o poder de Deus. Muitas vezes ele vem e diz, abandona esse Deus e morre, como disse para Jó. Mas assim como Jó, nós vamos perseverar até o fim, amém? E nós não vamos morrer, mas antes nós vamos viver e contar os feitos do Senhor.
Amém, queridos? Existe uma história que foi escrita para mim e para você viver nesse tempo, nessa hora. Existe uma posição onde Deus chama a igreja nesse tempo para se mostrar forte. Amém, queridos? Deus, Ele conta comigo e com você, como povo de Deus, não o Israel, mas a igreja santa, poderosa, adornada, comprada pelo sangue de Cristo. Deus conta conosco nesses dias, queridos, posicionados. Ainda que venham situações contra nós, nós não seremos derrotados. Jamais seremos derrotados. Queridos, ainda que situações venham e você não veja qualquer sinal de livramento, se mantenha na posição. Ah, mas a minha conta bancária está vazia, se mantenha na posição. Amém, queridos? Ah, mas ainda que o meu marido não se converteu, meu filho não voltou para a igreja, se mantenha na posição. A doença do meu familiar, a doença do meu amigo, se mantenha na posição. Qual é a posição? Posição de vitória, posição de conquista. Ainda que os montes se abalem, ainda que os mares rujam, nós não seremos abalados. O nosso Senhor é poderoso nas batalhas. Queridos, não desanime, não se desespere. Sabe a coisa que mais o diabo gosta? É quando ele sabe que os filhos de Deus se converteram, estão andando firmes. O diabo vem para espetar botar espinho na nossa caminhada. Sabe, queridos, mas quando nós perseveramos, nós vamos aprendendo com os espinhos. Você sabe que o ser humano, a natureza humana caída, ela tem uma tendência de acomodar. A tendência da natureza humana caída é se render à pressão. A tendência da natureza humana caída, ou seja, da carne, é se acomodar, é se acovardar, é ficar quietinho. Não, se eu ficar quietinho, ninguém vai me ver. Antigamente, eu lembro que nós vivíamos um erro doutrinário, quando a gente era de outra denominação, lá no início, que a gente nem orava em voz alta por medo da retaliação do diabo. Alguém já viveu isso? De não falar os sonhos, as promessas, de nem falar aquilo que a gente precisava falar, por medo que o diabo ia ouvir, ia vir nos retalhar. Não, né, gente? Por favor, o diabo é um derrotado, está debaixo dos pés da igreja. Nós somos a igreja, Cristo cabeça, nós o corpo, amém? E o diabo está debaixo dos nossos pés. Então nós não temos que temer o terror do diabo, nós não temos que temer, queridos. Nós temos que abrir a boca. Nós temos poder criativo na nossa boca de trazer a realidade, trazer para o natural aquilo que é nosso, que já nos foi dado. Tudo nos foi dado para a vida e a piedade, diz a palavra. Tudo já está disponível no reino do Espírito. E pela fé nós nos apossamos e trazemos para a terra. Pela fé nós nos apossamos no reino do Espírito e trazemos a existência para o natural, como que as coisas que não existem, como se já existissem. Mas não é 2 vezes que você vai dizer, eu me aposso disso, e você vai ter que perseverar. Depende do teu nível de fé, depende do teu nível de comunhão com Deus, depende da sua constância em Deus, depende da sua firmeza. Sabe, queridos, tem coisas que eu declaro e eu peço e me aposto pela fé, eu agarro no reino do Espírito e trago para o natural e se materializa assim, 2 vezes, 1 vez às vezes nem falo, só penso.
E Deus, eu digo, Senhor, às vezes eu penso naquilo, eu digo, Senhor, eu tomo posse, é meu, e nem abro a minha boca, e tomo posse, e quando eu percebo, já está, manifestou. Mas tem algumas coisas que eu ainda preciso perseverar, chamando a existência, declarando, tomando posse, mantendo a posição. É meu, é meu, é meu. Eu não solto, eu não desanimo, eu não temo. É meu, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Amém, queridos? E para isso nós temos que tomar essa posição de fé. Queridos, eu penso que nunca no tempo da igreja, talvez na igreja primitiva, naquele período onde houve perseguição, morte, onde os cristãos foram decapitados, rompidos ao meio, talvez aquele tipo de perseguição foi horrenda. Mas o que o diabo está tentando fazer hoje não é muito diferente. Ele não só não está nos dilacerando ao meio, nosso corpo, mas o diabo tem dilacerado as almas. O diabo tem dilacerado as mentes, corrompido as mentes. Porque hoje a batalha não é mais como essa batalha sangrenta. Ainda que tenham exércitos, né? E existe sangue sendo derramado nas guerras reais que estão acontecendo hoje aí fora. Mas em muitas nações, a maior guerra que está acontecendo é uma guerra ideológica. No campo das nossas ideias, no campo da nossa mente. Joyce Meyer tem um livro que ela chama de Campo de Batalha na Mente, e eu sugiro, se você não leu, que você leia. É um livro muito atual, e é um livro muito necessário, para que a gente discirna as nossas batalhas, amém, queridos? Porque a nossa batalha hoje tem sido na mente, e eu já falei isso aqui, queridos. Então vem sutilezas todos os dias para nós, enganos, notícias falsas, tem situações que correm solto, e tem muitas pessoas, infelizmente, muitos cristãos, filhos de Deus, nascidos de novo, sendo enganados pelas lutas mentais, pelas sutilezas e as armas forjadas de Satanás, as setas inflamadas do maligno, que tem setado a mente de muitos, e muitos têm se corrompido. Queridos, e não é tempo de se perder agora. Queridos, não é tempo de se perder. Se mantenha firme, se mantenha avivado, se mantenha aquecido na presença de Deus. Acenda a chama do teu altar de oração, acenda a chama do seu altar de adoração, acenda a chama da sua fé. Busque ajuda, corra, mas não se perca. Porque nós estamos sim, vivendo os últimos dias sobre a face da terra. Muitas coisas ainda vão acontecer, mas como eu falei, se nós perseverarmos até o fim. Na verdade não fui eu que falei, né? Está escrito, é um versículo bíblico, né? Se perseverar até o fim, será salvo. Existe um posicionamento, amém, queridos? Existe. Os enganos e as sutilezas estão aí. Olha, queridos, o texto de Josafá, quando ele fala, vocês perceberam que, por que eu li o texto, e vocês perceberam como que ele fala, filho de fulano, neto de Beltrano, de Ciclano, você percebeu? Olha só, o Espírito do Senhor veio, lá no versículo 14, diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, era um profeta, mas ele era filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. E aí, queridos, o que isso significa? Significa que esses pais na fé, eles conduziram a sua família, eles levaram a fé da sua geração para outra geração, e assim por seguinte. Ele falou aqui, de 3 gerações, trineto de Matanias. Vocês entendem quando 3 gerações estão envolvidas com o Deus Todo-Poderoso?
Vocês entendem o qual poderoso? Eu sempre falo, meu Deus, se eu tivesse conhecido Jesus quando eu tinha 10 anos, 15 anos, onde eu estaria hoje? Eu sempre falo isso. Então, quão poderoso é nós levar, queridos, adiante das nossas gerações, o nome do Senhor, a posição em Cristo, o que Cristo fez por nós. Queridos, é muito poderoso. Você pode dizer, mas Rosângela, a minha família para trás, os meus descendentes, ninguém era da fé. Ninguém era, mas você pode colocar o pé e dizer, daqui para frente é meu. Daqui para frente é minha geração. Daqui para frente é minha a posição de passar o bastão da fé para cima, para frente. Amém, queridos? Você se posiciona. Não deixe agora que... tem muitos cristãos, queridos, que são salvos e morrem neles a fé. Porque os filhos, você não dá continuidade às gerações seguintes. Então veja esse texto. Ele fala para nós sobre uma fé geracional. Amém, queridos? Ele fala aqui sobre obediência. Ele fala aqui sobre temor de Deus. Fala sobre não desanimar. Ele fala sobre não ter medo, tomar posição. Ele fala sobre louvor, adoração, sobre fé. Ele fala sobre a santidade de Deus, sobre gratidão a Deus. Ele fala, queridos, aqui sobre uma vitória. Ele fala no final desse texto que quando nós permanecemos firmes na fé, quando nós perseveramos tomando a nossa posição, no final da história nós recebemos algo da parte de Deus. Aqui no texto fala sobre um saque, que eles nem conseguiam carregar tudo, de tantos bens, que até hoje aquele lugar se chama Vale da Bênção, ou Vale do Louvor. Vocês estão entendendo? Então nós podemos dar nome aos nossos vales. Eu sei que eu e você teríamos muitas histórias para contar. Eu sei das minhas histórias e eu já tenho nominado alguns vales da minha vida. E eu tenho declarado alguns vales de bênção, alguns vales, que ficaram marcados na minha história. Sabe, queridos, e nós temos muita história para contar. Eu queria, diante disso, queridos, falar ainda sobre a tomada de posição. O que é uma tomada de posição? É uma obediência, é a busca pela vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Queridos, nós não podemos ser felizes, viver felizes e em paz, se nós não buscarmos a vontade de Deus para nós. A nossa vontade, queridos, muitas vezes vai ficar acuada e querer ficar escondidos, mas a vontade de Deus é que nós tomamos posição e à frente dessas batalhas, amém, queridos? Mas Ele que peleja as nossas batalhas, amém, amados? Não é a força do nosso braço, não é a nossa inteligência, não é a nossa sabedoria, mas é a força de Deus. Amém, queridos? É essa tomada de posição que Deus deseja, que coloquemos Ele à frente de tudo. Amém? Precisamos compreender isso. Sabe, queridos, a tomada de posição é um lembrete que Deus está presente e deseja guiar os filhos através da sua palavra, com direção e sabedoria para tomar decisões e enfrentar os desafios. Porque Ele não disse que nós não teríamos desafios, Ele disse que teríamos. Mas Ele disse que existe uma forma, Ele falou que existe uma direção e uma sabedoria para como lidarmos com os desafios que temos que enfrentar diariamente. Amém, queridos? Não estamos sós. Por isso, queridos, nós precisamos trazer alguns passos para nós nesses últimos dias. Eu quero trazer para você alguns pontos, alguns conselhos, algumas observações que nós temos que ter. Esses dias atrás eu preguei sobre isso.
cuida de ti mesmo e da doutrina. De ti mesmo e da doutrina. Ontem eu falei um pouco, sabe, queridos, a respeito do serviço, e eu falei algumas coisas, né, sobre servir. Meu marido falou mais especificamente. Então, o que é cuidar de ti mesmo e da doutrina? Sabe, queridos, estou com a garganta um pouco ruim, mas vai dar certo, amém? Estou tomando água. Então, o que é cuidar de ti mesmo? Sabe, queridos, eu não sei se você já andou de avião, mas quando nós entramos de avião, no avião, antes do avião decolar, a aeromoça vai lá para frente, e ela leva um cinto junto, ela leva uma máscara de oxigênio lá para frente, ela começa a falar o que vai acontecer, o que pode acontecer e o que você precisa se posicionar, a atitude que você precisa tomar, se por acaso despressurizar o avião. E ela diz que em caso de despressurização, caíram máscaras de oxigênio sobre suas cabeças, e ela diz para você colocar primeiro em você, para depois você ajudar o outro. Sabe, queridos, isso aqui é algo muito sério. Isso aqui diz respeito ao meu cuidado que eu tenho que ter comigo mesmo. Nós temos visto nesses últimos tempos muitas pessoas querendo cuidar de todo mundo, mas menos de si mesmo. Cuida de todo mundo, corre atrás de tudo, mas não cuida de si, não cuida dos seus. E existe uma escala de prioridades segundo Deus. A palavra fala lá em Timóteo, o apóstolo Paulo instrui a Timóteo. Ele diz, cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. E nós precisamos, queridos, porque sem oxigênio, sem nós cuidarmos de nós mesmos, nós não seremos bênção para ninguém. Então nós precisamos vigiar o que nós estamos fazendo com o corpo, com a alma e com o espírito, amém, queridos? Não é só tudo espírito, não é tudo carne, não é tudo alma. É um equilíbrio das três áreas, amém, amados? Nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos um corpo físico. E esse corpo físico, Deus também vai pedir contas dele. O que nós estamos fazendo com ele? Então nós precisamos tomar cuidado, o nosso corpo precisa de dormir, o nosso corpo precisa de uma boa alimentação, o nosso corpo precisa de exercício físico, amém, queridos? Nosso corpo precisa de descanso. Foi Deus que fez o corpo assim, dessa forma, não é mesmo, doutora Juliana? Nosso corpo precisa disso. E a nossa alma precisa de quê? A nossa alma também precisa de sossego. A nossa alma muitas vezes também precisa ser renovada. Nós precisamos estar na leitura da palavra. E à medida que nós renovamos a nossa mente, nós estamos instruindo o nosso espírito, edificando o nosso espírito e ao mesmo tempo renovando a nossa mente. Amém, queridos? Então não existe uma vida de sucesso e uma tomada de posição sem leitura da palavra, sem oração e adoração, amém, queridos? Então, nós devemos cuidar de nós mesmos, da doutrina, precisamos cuidar da família, amém, queridos? Que é o nosso ponto também, nós precisamos, e então depois nós podemos cuidar dos outros. Sabe, queridos, não julgue pessoas por elas não estarem fazendo as mesmas obras que você escolheu para fazer. Porque às vezes nós queremos julgar as pessoas porque as pessoas não estão fazendo aquilo que eu estou fazendo. Mas, queridos, você escolheu fazer o que você está fazendo. Você foi chamado por Deus para fazer o que você está fazendo. Então, o meu chamado e as minhas escolhas são diferentes dos meus irmãos. Amém, amados? Então, não julgue pessoas por não estar fazendo as mesmas obras que você está fazendo, porque talvez aquele irmão está fazendo outras obras, e obras até maiores, em nome de Jesus. Então nós temos que saber que todos nós temos lugar ao sol, nós temos todos a mesma chamada e vocação em Deus, ministros da reconciliação, mas existem muitas funções no reino para fazer, amém? Queridos, as nossas escolhas, elas também são individuais, e tem coisas, queridos,
que nós vamos ter que fazer, mesmo não querendo. Meu marido falou ontem, tem coisas que nós vamos ter que fazer mesmo não querendo, e tem outras que nós vamos ter que nos posicionar em fé, amém? Por isso nós não podemos desanimar. Queridos, não é tempo de se debater, não é tempo de se debater. Eu quero encerrar a minha mensagem lendo uma passagem de Isaías, capítulo 25, no versículos 7 e 8. Se posicione, queridos. Cuida de ti, cuida da doutrina. Não julgue, não converse conversas que não edificam. Amém, amados? Abriu lá, 25, 7, Isaías. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos. A cortina que cobre todas as nações destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Amém, queridos? Que você fique com essa palavra, queridos. Nós temos vivido esses dias. Nós lemos aqui o que Josafá se posicionou. Ele falou várias vezes ali: não tema, não desanime. Os rumores do povo, como eu sempre dizia para minhas filhas, né? Mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo, amém, queridos? Estou dizendo isso para você, você não é todo mundo. Se posicione. Você é igreja santa, poderosa, adornada, vitoriosa. Você não é todo mundo, você não precisa fazer o que o mundo faz, você não precisa ir no curso do mundo, você não precisa acreditar em tudo aquilo que as pessoas te dizem, aquilo que o jornal diz. Você não é todo mundo, amém, queridos? Fique na rocha, fique o pé na rocha, não saia dali. Tome posição em Cristo, queridos. Não sucumba às más notícias, não sucumba às pressões desse tempo, não sucumba aos rumores. Permaneça firme e determinado, sem desanimar. E aí então, olha o que Isaías está falando para nós hoje, queridos. Deus, ele vai destruir o véu que envolve todas as nações. Queridos, para mim isso aqui foi uma revelação. Nessa manhã, para mim, esse versículo, ele está falando para o nosso país. De uma certa forma, eu não quero trazer política, não quero trazer discurso político aqui. Amados, eu quero falar de algo que está real na nossa nação. Mas esse versículo, eu creio, amados, que é para nós, na nossa nação, nesse tempo. Deus vai destruir o véu que envolve em todos os povos. Mas eu compreendo que é o povo brasileiro. O povo brasileiro está envolto numa cortina, num véu que está ofuscando a mente, o coração e alguns corações. Mas o soberano, o Senhor, destruirá essa cortina e esse véu, amém, amados? E todos verão, e ouvirão, e verão a glória do Senhor ser manifesta no nosso meio. Talvez, queridos, não em tudo, mas na igreja, amém, amados? Por isso nós temos que tomar posição. E então eu entendo, queridos, que mesmo que a igreja seja perseguida, Deus enxugará e retirará a zombaria da terra. Você pode dizer: Rosângela, mas esse versículo é lá para o finalzinho de todas as coisas. Eu acredito que é para esse tempo, para nós. Se nós nos conectarem em posição em Deus, com Cristo, nós vamos poder viver dias de paz e sossego na presença de Deus, amém? Não é na presença das notícias, não é andando com grupos específicos de ideias e ideologias, não. Nós vamos viver paz e tranquilidade na presença de Deus. Tomemos posição, amém? Porque Ele é fiel para completar a boa obra que um dia Ele começou em nossas vidas, amém?
Eu gostaria de orar agora nesse momento com você. Eu sei que existe uma palavra que foi falada agora no início, pela manhã, e eu também tive essa impressão de cura, sobre cura do corpo físico mesmo, sabe, queridos? Eu sei que foi declarado aqui, e eu sei que alguns podem ter tomado posse e já estarem curados, mas, queridos, nós temos que tomar posição naquilo que é nosso, amém, amados? E a cura é um direito nosso, diz a palavra, amém? Então o povo de Deus precisa estar curado, por dentro e por fora, amém? Então eu gostaria que você se colocasse de pé, nós vamos estar orando, e eu gostaria que, se você tiver alguma enfermidade, alguma dor no seu corpo, eu quero que você, se você pode colocar a mão aí no seu corpo, no lugar onde está doendo, eu gostaria agora, em nome de Jesus, que você se apossasse disso. Tome posição pela sua cura. Tome posição. Entenda que Jesus é o teu Deus. Jesus é aquele que ressuscitou dentre os mortos. E o mesmo poder de ressurreição, de cura e restauração está dentro de você agora. Toma posse, toma posição pela tua cura agora, nesse momento. Em nome de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar os nossos corpos sarados. Em nome de Jesus. Corpo, qualquer parte do corpo, eu ordeno agora, se alinhe com a palavra. Jesus levou sobre si as dores e enfermidades. O castigo estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Toma posição, a cura é sua, em nome de Jesus. Toda dor, toda doença, agora caindo fora dos corpos dos meus irmãos. E eu declaro agora, mentes turbadas, mentes confusas, ansiedade, depressão, tumulto, névoa, eu declaro agora, em nome de Jesus, sai, deixa essa mente agora, em nome de Jesus. Eu declaro as mentes, as almas dos meus irmãos sarados. Toma posição, toma posição, toma posição e faz a tua parte agora. A tua parte é renovar a tua mente, é buscar ao Senhor, declarar Ele como o Senhor da sua vida. Vale, declare que a sua mente está cativa ao senhorio de Cristo, e tão somente a Ele tu darás glória e honra. Eleva o teu pensamento agora a Cristo, toma posição. Nenhuma depressão, nenhum tormento mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o teu poder é maior. Obrigada, Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço, em nome de Jesus. Eu quero ainda fazer uma oração com algumas pessoas. Eu quero que depois, no final desse culto, você possa procurar a mim, o Josias, que teve essa ousadia de falar sobre cura, e venha testemunhar da cura que você recebeu, amém? A gente precisa ouvir os relatórios de cura. Nós queremos ouvir, amém, queridos? Nós queremos ouvir para declarar, para testemunhar que Deus está fazendo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, amém? Mas eu quero fazer um convite especial agora para algumas pessoas, sabe, que ouviram essa palavra sobre uma batalha, sobre um posicionamento diante dessa batalha, sobre o poder que habita dentro. E esse é um posicionamento também que precisa ser tomado. Jesus é o nosso Senhor hoje. Jesus, Ele morreu e ressuscitou. Naquela cruz Ele levou todas as nossas dores e o castigo e a morte espiritual. Ele levou. E quando Ele ressuscitou, Ele trouxe para nós uma vida eterna. E Ele trouxe salvação que compreende cura, que compreende preservação, que compreende prosperidade em todas as áreas. É um pacote, é um presente. E se você
nunca tomou essa decisão por Jesus Cristo, essa é a manhã que eu gostaria de te convidar para você fazer esse posicionamento, você tomar essa posição. Você tem que sair de cima do muro. Não, eu sou simpático ao Evangelho, eu venho de vez em quando até a igreja, mas eu nunca confessei Jesus Cristo como meu Senhor. Mas a palavra de Deus fala lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, que existe um posicionamento de fé que nós precisamos tomar. E lá diz assim, que se eu confessar a Jesus com a minha boca, eu preciso confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crer com o meu coração, e então eu serei salvo. Amém, queridos? Existe esse posicionamento, e esse versículo diz que a tomada de posicionamento que é necessário para que eu me torne um filho de Deus. Porque às vezes as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Mas amados, nós entendemos pela palavra de Deus, que nem todos os caminhos levam a Deus. O próprio Jesus Cristo disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz acerca dele mesmo, que ele é o caminho, não é um caminho, ele é a verdade, não existe outra verdade, e ele é a vida, e sem ele, ninguém pode ver ao Pai. Então eu gostaria de te convidar, que você pudesse fechar os teus olhos, que você pudesse buscar o Senhor nesse momento. A igreja pode estar orando, e eu gostaria de convidar aqueles corajosos, aqueles que nunca tomaram essa posição e hoje entenderam que precisam tomar uma posição por Cristo e querem confessar, crendo com o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos, se você é esse que gostaria de aceitar a Cristo, de fazer com que Jesus habite em você, e você se torne um filho genuíno, um filho que vai fazer a diferença, que vai tomar territórios, que vai tomar posicionamentos hoje, em nome de Jesus. Existe alguém aqui que gostaria de fazer essa oração nessa manhã? Temos aqui mãos levantadas, temos alguém aqui? Eu quero te convidar para vir à frente. Você que levantou a sua mão, se você deseja receber a Cristo, levantou a sua mão, vem até aqui, vem até aqui, eu quero orar com você. Alguns anos atrás, eu fiz essa decisão, e eu vim à frente, eu fiz essa oração. Temos pessoas aqui? Eu vi uma mão levantada, então foi adoração. Amém. Queridos, esse momento, ele não termina, existe, amém, amém, glória a Deus. Eu vi uma mão levantada mesmo, venha à frente, eu gostaria de orar com você, glória a Deus. Existe mais alguém? Talvez você está afastado de Cristo, talvez você, só um momentinho, talvez você também estava, mas você está afastado de Cristo, você percebeu que você se desvirtuou, que você parou de tomar posição. Esse é um momento para você também confirmar, refazer a tua oração em Cristo, amém? Se você está aqui e você gostaria de fazer essa oração para reconectar com Jesus, eu gostaria que você viesse, por favor. Amém, glória a Deus. Isso, às vezes nós precisamos tomar um posicionamento, às vezes é um posicionamento que a gente precisa, glória a Deus. Às vezes é um posicionamento de fé para recomeçar, amém? Recomeços é com Deus. Deus, ele não olha o nosso passado. Deus, ele não olha por que a gente se deixou para trás, por que a gente se perdeu no meio do caminho. Mas o importante é que ele viu você de novo, querendo se reconectar, buscar ele de fato e de verdade. E eu gostaria que você fizesse uma oração comigo, amém? Você pode fechar os olhos, a igreja vai repetir com identificação com vocês. Vocês podem dizer: Senhor Jesus, eu entendi que preciso tomar uma posição em Ti, por isso eu te convido, seja parte da minha vida, entra na minha vida, toma conta de mim. Eu declaro a minha vida inteiramente nas Tuas mãos. Me perdoa
porque eu me desviei dos teus caminhos, porque pequei, mas eu não tinha conhecimento. Mas hoje, Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu me rendo a ti. Liga a minha vida à tua, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pela essa irmã, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que hoje tu a recebes, Pai, e eu sei que hoje a vida dela nunca mais será a mesma, Pai, porque ela confessou com a boca e creu com o coração. Hoje ela recebe algo especial da parte do Senhor, e hoje ela é filha de Deus. Eu oro, Senhor, por esse irmão, Pai, que decidiu se posicionar no Senhor, viver uma vida íntegra para o Senhor, tomar posse das tuas verdades e viver, Pai, aquilo que o Senhor já proclamou na vida dele, Pai, no nome de Jesus. Eu declaro essas vidas cobertas pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês ganharam uma família hoje. Eu quero que vocês olhem para trás. Essa é a sua família da fé, em nome de Jesus. Glória a Deus.